Aos alunos do terceiro ano, bom dia. Hoje a aula é de Física. Dando continuidade à matéria, vamos falar sobre uma coisa chamada vetor campo elétrico. Nós vimos na última aula que, a partir de uma carga elétrica, em torno dela existe uma região de influência, que botando uma carga de prova nela, ela pode ser o quê? Se aproximar, ou ela pode se afastar. A essa região de influência que gera essa força, nós chamamos de campo elétrico. O vetor campo elétrico é o vetor que vai te definir como que essa carga ela está sendo direcionada, tá? Ou seja, nós sabemos que se as cargas forem positivas, elas vão se afastar. Se as cargas forem negativas, também irão se afastar. Porém, se uma for positiva e a outra é negativa, elas vão o quê? Se juntar. Pense isso aqui, um ímã. Em torno desse ímã tem uma região de influência. Se eu botar aqui um ferro, esse ferro pode se aproximar, certo? Chegando em determinado ponto, o que eu observo? Que não existe influência do ímã. Essa região de influência do ímã é chamada campo magnético. A carga elétrica em torno dela gera também a mesma situação, que nós chamamos de campo elétrico. A partir desse conceito de campo elétrico, o vetor campo elétrico é definido pela força, que esse campo vai fazer com que essa carga de prova se aproxime ou se o quê? Afaste. Então, a definição de força de campo elétrico é força sobre quem? Carga de prova. Observação. O sentido, todo o campo elétrico é um sentido vetorial. Ele tem um módulo, que é isso aqui, módulo. Ele tem um sentido horizontal, vertical, um sentido, né, assim, vertical, horizontal. De que maneira? O sentido do campo elétrico ele é definido pela carga de prova. Se a carga de prova for positiva, ou seja, maior do que zero, podemos então dizer que o campo elétrico e a força têm o mesmo sentido. Alguma dúvida? Se a carga de prova é negativa, menos 4 cômodos, menos 5, menos 7 cômodos, o campo elétrico e a força têm sentidos contrários. Direção é a direção que foi definida. Então eu posso ter o sentido para cima, para baixo, esquerda, direita, vertical. Isso vai depender da questão. O que eu tenho que entender quando eu falar no sentido, se a carga de prova é positiva, o campo elétrico e a força têm o mesmo sentido. Se a carga de prova é negativa, o campo elétrico e a força têm sentidos contrários. Para facilitarmos nosso entendimento, vamos aí para o livro. Aí no livro, aqui na página 546, vamos pegar o exemplo 2, que diz o seguinte: um campo elétrico apresenta em ponto P de uma região uma intensidade. A intensidade desse campo elétrico é 6 vezes 10 elevado à quinta newton por cômodo. Direção. A direção é horizontal. Então, direção do campo elétrico horizontal. Sentido da esquerda para a direita. Entende? É o seguinte: qual a intensidade de sentido da força elétrica que atua uma carga? Inicialmente, teremos uma carga de prova de 2 microcoulombs. Se a carga de prova é 2 microcoulombs, isso aqui equivale a dizer 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. O que eu quero? Direção, sentido e intensidade da força. O que eu sei? Campo elétrico, força sobre carga de prova. Se eu botar um zinho aqui de baixo, eu posso multiplicar cruzado. Uma vez é
F. Campo elétrico vezes carga de prova. Então, quem é a força? É o campo elétrico, que vale quanto? 6 vezes 10 aqui. Multiplicado pela carga de prova, que vale quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 6 cúmplices. Força. 6 vezes 2, 12. Vezes 10. 5 com menos 6, menos 1 cúmplice. Está aqui o valor da força procurada. Direção. Qual é a direção dessa força? É a mesma do campo elétrico. Horizontal. Sentido. O que nós vimos? Se a carga de prova é positiva, o campo elétrico e a força têm o mesmo sentido. Então, o sentido da esquerda para a direita, ou o mesmo do campo elétrico. Está aí o exemplo 1, o exemplo 2 da página 2A, da página 546. Então, página 546, exemplo 2. Na letra B, para a gente finalizar aqui essa expressão, o que nós temos? Na letra B, ele me diz que a carga... Só um minutinho, tá, gente? Ele me diz que essa carga, ela agora não é mais positiva, que essa carga é negativa, e ela vale menos 3 microcúmplices. Você sempre vai trabalhar aqui no módulo, tá? O que é o módulo? Aquilo que eu já falei para vocês. Módulo, não importa se a carga é positiva ou negativa, você sempre trabalha com ela sendo positiva. Então, eu tenho 3 vezes 10 elevado a menos 6 cúmplices. Campo elétrico é a força sobre a carga de prova. Força, campo elétrico vezes carga. Força, então vai ser o campo elétrico, 6 vezes 10 aqui, vezes a carga de prova, 3 vezes 10 elevado a menos 6. 3 vezes 3, 18, vezes 10, 5, menos 6, menos 1. Menos 1 o quê? Newtons. Direção. Continuam com a mesma direção. Direção é horizontal. Sentido. Sentido vai ser, se a carga de prova é negativa, tu troca o sentido. Não é da esquerda para a direita? Direita para a esquerda. Desta forma, gente, eu vou querer os exercícios aqui da página 546, tá? Onde estão esses exemplos. Aí você também tem outros exemplos para ajudá-los. 546, eu quero a questão 1, 2 e 3. Página 547, eu quero a questão 4 e a questão 5. A todos um bom dia, até a próxima aula.